trata do ajuste final da humanidade. O fim da civilização que conhecemos. Como vamos sobreviver? O que vamos pôr na mala? Que armas serão necessárias? Uma pandemia viral que se espalha sem controle. Pessoas que morreram recentemente voltam à vida. Alguns buscam por provas de sua existência. A criação de um zumbi é mágica. Nós somos zumbis. Não se faz um zumbi sem ter uma pessoa como base. Os zumbis existem. Nós agora desvendamos a verdade por trás dos zumbis. A verdade sobre zumbis. O zumbi, um monstro lendário, um morto-vivo. Zumbis são um vírus que não para de se espalhar. Zumbis são seus ex-vizinhos que vêm buscar você. É uma criatura biologicamente animada e que ocupa um cadáver humano. Muitos imaginam o que é um zumbi e como ele é criado. A imagem do zumbi haitiano é de um indivíduo catatônico que teve sua alma roubada. Existem pessoas que conseguem fazer gente virar zumbis. Existem muitos paralelos entre a criação de zumbis e o controle da mente em seitas destrutivas. Especialistas investigam o mundo da raiva, epidemias, hipnose e voodoo e sondam o que seria necessário para espalhar um vírus novo e terrível pelo mundo. O apocalipse dos zumbis, descrito nos filmes de Hollywood, traz resultados terríveis. Uma invasão de zumbis começa pequena e localmente. E se expande geometricamente até um dia atingir seu ápice. E então, há mais deles do que há de nós. Nós somos a minoria. Nós somos os perseguidos. Somos as vítimas. O mundo é reduzido a um deserto apocalíptico, onde sobram ossos de humanos e sua civilização. Só sobra a carcaça destruída da raça humana. Uma praga mundial de zumbis não vai ser legal. Vai faltar comida, água e proteção. As zonas infestadas ficarão desprovidas de vida, pois além de humanos, os zumbis comem de tudo. Somos nós ou eles? É matar ou morrer. No filme de horror britânico de 2002, Extermínio, um vírus perigoso infecta um grupo de pessoas, transformando-as em zumbis assassinos que dominam a população humana. Extermínio foi o primeiro filme que ousou dizer: este é o pior caso. É o que pode acontecer. É o fim do mundo. O escritor e especialista em zumbis, Max Brooks, escreve muito sobre o apocalipse zumbi. Extermínio criou um cenário apocalíptico. Acho que deu às pessoas do mundo todo uma ideia de como o mundo pós-apocalíptico pode ser. No filme, o vírus de zumbis se espalha rápida e eficazmente, infectando suas vítimas com velocidade alarmante. Em cidades grandes, milhões podem ser infectados em poucos dias. Mas será que existe verdade por trás da ficção? Epidemias letais devastadoras já ocorreram antes, espalhando-se depressa e destruindo populações. A cada século, nós enfrentamos epidemias que são catastróficas.
Estima-se que a peste negra no século XIV matou 30% da população europeia. A gripe espanhola, depois da Primeira Guerra Mundial, varreu o globo e matou cerca de 40 milhões de pessoas, infectando metade da população do mundo. Em meses, ela matou mais pessoas do que qualquer outra doença na história. Agora, alguns questionam se pode surgir um vírus novo que se espalhe com o mesmo impacto devastador. A SARS de 2003 é um bom exemplo. Era um vírus que matou cerca de 15% dos infectados. Isso a torna um vírus letal. A epidemia começou no sul da China no final de 2002. Chegou a Hong Kong e se espalhou pelo mundo, afetando a todos em poucas semanas. No total, 29 países do mundo registraram 8.098 casos, matando cerca de 800 pessoas. Se não tivéssemos tido a sorte de detectar e controlar o vírus tão rapidamente, ele poderia ter causado uma epidemia ainda maior. O Dr. Phil Lutton trabalha para o Centro de Reação e Emergência da Grã-Bretanha e tem mais de 20 anos de experiência. A equipe dele é responsável pela reação a novas epidemias. Existem doenças novas surgindo o tempo todo ou doenças que mudam sua distribuição geográfica. Nós estamos aqui para defender o país das doenças infecciosas ou atacá-las, se elas surgirem. A pior situação seria se um vírus altamente transmissível entre as pessoas, provavelmente por ar, com alta taxa de mortalidade. Então, grande parte de quem o contraísse sofreria com sintomas e acabaria morrendo. Provavelmente este seja um cenário terrível. Os vírus infectam as populações e as dizimam, dizimando também animais e plantas. Avanços na tecnologia moderna, criação de vacinas, medidas de saúde pública e quarentena fazem cientistas encararem de frente as novas ameaças. Há uma longa tradição de uso de modelos matemáticos para entender a dinâmica de como as epidemias se espalham, ou seja, tentamos prever o curso de tempo de uma epidemia. O período mais curto para um vírus atravessar uma geração provavelmente seria de uns 2 dias, porque ele precisa entrar no corpo, dominá-lo. Precisa se reproduzir e depois sair do corpo para chegar à próxima pessoa. Normalmente, para esse processo acontecer, seriam necessários 2 ou 3 dias. Por hora, esse período de incubação de 2 ou 3 dias, junto a outros fatores, é o suficiente para as autoridades de saúde controlarem a possível expansão dos vírus. Mas vírus fictício zumbi traz uma imagem mais assustadora. O que a gente normalmente vê é alguém mordendo alguém, e em minutos essa pessoa se torna um zumbi. Isso não é possível. Nenhum vírus se reproduz tão rapidamente a ponto de se apoderar de um corpo humano nesse tempo. Seriam necessários uns 2 dias para os sintomas aparecerem. A comunidade científica não acredita que uma invasão de zumbis aconteça. Mas há um homem na cidade de Los Angeles que estuda zumbis como se eles fossem uma realidade científica. Há muitas semelhanças entre uma invasão de zumbi e os desastres que vemos todos os dias no noticiário. Seja um furacão gigantesco, uma inundação ou um terremoto em Los Angeles, as técnicas de sobrevivência necessárias são as mesmas. Matt Mogg é o fundador da Sociedade de Pesquisa sobre Zumbis, um grupo de acadêmicos e entusiastas. Eles usam a ideia do apocalipse de zumbi como metáfora para qualquer desastre natural ou provocado pelo homem.
Ele vai para as montanhas que cercam Los Angeles para planejar suas estratégias de sobrevivência, caso aconteça uma praga de zumbis. Como podem ver, Los Angeles está lá embaixo. Numa invasão de zumbis, os serviços seriam interrompidos, o tráfego ficaria completamente engarrafado e ninguém, entre os milhões de pessoas, conseguirá sair da cidade. Em uma invasão de zumbis, precisamos de um kit de 72 horas que será seu kit de sobrevivência. Começamos com uma barraca para nos abrigar, um pouco de comida. Temos estas barras de cereais que são nutritivas. Elas fornecem a nutrição que necessitamos. Vamos precisar de um kit de primeiros socorros. E eu sempre gosto de ter um par de binóculos para ficar de tocaia e ver o que está acontecendo. Não é possível montar uma defesa eficaz sem se preocupar com o básico antes. Sobre zumbis no Nat Geo. Os zumbis de Hollywood originaram-se no Haiti, onde o voodoo é muito praticado. No voodoo, acredita-se que um bocor ou curandeiro consegue transformar um ser humano em um zumbi. Zumbis existem, mas certamente não do jeito que o mundo pensa que existe. Little Haiti, Miami, Flórida. Um bairro com pouco mais de 30 mil residentes. Como os próprios habitantes do Haiti, muitos praticam a religião do voodoo. E é no voodoo que os zumbis aparecem. O zumbi voodoo foi popularizado nos filmes lançados nos anos 1930 e 40. Em filmes como I Walked with a Zombie e White Zombie, havia os zumbis clássicos do voodoo, criados pela magia negra e usados como escravos. Em um dos filmes, os zumbis cuidavam de um canavial. Mas há alguma verdade por trás desses filmes e a existência do zumbi voodoo? Ingrid Lera é sacerdotisa de voodoo. Eu cresci no voodoo. Meus bisavós passaram para meus avós e minha mãe. E depois para mim, no Haiti. A cultura voodoo é sempre retratada negativamente na mídia, como uma forma de bruxaria, com feiticeiros enfiando alfinetes em bonecos, jogando pragas e roubando de túmulos. E para muitos que praticam o voodoo, esta imagem ruim permanece. Hollywood faz um excelente trabalho, fazendo-nos parecer gente ruim. E não é nada disso. Não somos assim. Voodoo é uma religião em que eu acendo velas e rezo por meu espírito, assim como outras pessoas vão à igreja e acendem velas e rezam para seus santos e para Deus. A sacerdotisa Ingrid Lera preside cerimônias voodoos. Música e dança são elementos-chave para aquelas cerimônias, além da batida dos tambores e dos ritmos pulsantes. Mas é a ideia da existência do zumbi voodoo que fascina as pessoas. É algo muito difícil. O zumbi é um tabu e muitos voduístas não querem falar a respeito ou dizem, não é voodoo. Mas, como voduístas, digo que sim, existe. Segundo a tradição, os escravos que praticavam voodoo criaram os zumbis. Eles costumavam usar isso no tempo da escravatura. Se eu conspirasse contra o senhor e um dos escravos que fosse meu irmão ou irmã, ou membro da família fosse me entregar, nós não mataríamos um membro da família. Só faríamos a pessoa parecer morta e cuidaríamos dela em um lugar secreto,
onde ninguém mais a veria. Mas ela ainda existiria, ainda viveria. No voodoo, não acreditamos em ferir as pessoas. A zumbificação é um jeito de tirar alguém de circulação. Mas esse é só um pequeno lado do voodoo. Queria que fosse verdade, que se eu estalasse um dedo, eu conseguisse transformar alguém em zumbi. Mas, infelizmente, não é assim que se faz. É preciso ter conhecimento e saber como. O Haiti fica a 1.100 quilômetros de Miami, na costa da Flórida. Muitos haitianos que praticam a religião do voodoo acreditam que um zumbi é alguém que morreu e voltou à vida através do processo de zumbificação. Como se faz isso é um mistério. Para muitos crentes, o Bokor Voodoo cria um estado de morte com um veneno altamente tóxico administrado durante um ritual secreto. O sujeito renasce como escravo zumbi. Em 1982, Wade Davis viajou para o Haiti para investigar a suposta existência de um veneno zumbi. Minha missão inicial era ir ao Haiti para obter a fórmula deste preparado secreto popular, conhecido como criador de zumbis. Davis chegou pouco tempo depois de um caso misterioso vir a público e que se tornou um dos relatos documentados mais famosos de uma aparente transformação zumbi. Em 1980, um homem apareceu em uma cidadezinha afirmando ser Clairview's Narcisse, que tinha morrido 18 anos antes. Narcisse era um zumbi comprovado. Em outras palavras, era alguém que morreu e voltou para o reino dos vivos. Em 30 de abril de 1962, Narcisse chegou ao hospital americano Albert Schweitzer em Decapelle, Haiti. Ele chegou tossindo ao hospital, reclamando de dores no corpo e cuspindo sangue. No dia 2 de maio, o estado de Narcisse piorou. Às 13 horas e 15 minutos, os médicos declararam sua morte. Narcisse foi declarado morto em um hospital americano. Havia um monte de papéis atestando sua morte. Havia o testemunho dos médicos e de membros da família. Ele foi enterrado no jazigo da família, na cidade próxima de Leicester. 18 anos mais tarde, um homem dizendo ser Narcisse apareceu vivo e saudável. Ele afirmava ser um zumbi fugido. Ele dizia que não tinha morrido, mas que o Bokor tinha mandado buscar sua alma. Narcisse afirmou que estava completamente paralisado na época em que foi declarado morto, mas que ouviu a declaração de sua morte. Ele percebeu o lençol sendo posto sobre seus olhos. Segundo seu depoimento, ele foi levado para uma plantação e mantido como escravo durante todos aqueles anos, até finalmente escapar. Para confirmar que o homem era Narcisse, um psiquiatra lhe fez uma série de perguntas. Apenas alguém muito ligado ao meio familiar poderia ter respondido. Aquele homem que se dizia ser Clairview's Narcisse respondeu tudo certo. Depois de analisar as provas, o psiquiatra chegou à incrível conclusão de que aquele era de fato Clairview's Narcisse. Se esse homem passou por essa experiência, tinha de haver uma droga, ou como poderia ter sido considerado morto pelos médicos. Em 1982, Wade Davis investigou a existência de um veneno tóxico e logo encontrou a prova que precisava. Vi o veneno ser feito em vários locais e descobri que o ingrediente consistente, além dos restos humanos, vinha de vários peixes marinhos. Um desses peixes é o perigoso baiacu, que contém um veneno altamente tóxico. Ele se chama tetrodotoxina. Sua molécula grande bloqueia os canais de sódio e os nervos, provocando paralisia periférica e baixando drasticamente a taxa metabólica. Mas a consciência é mantida até o momento da morte. É aproximadamente 1000 vezes mais venenoso do que o cianureto de potássio.
A descoberta do veneno zumbi por Wade Davis pode explicar por que os médicos consideraram erroneamente que Clarvius Narcisse tinha morrido. Mas há um elemento do processo de zumbificação que ainda permanece indefinido. No folclore voodoo, o veneno induz a um estado parecido com a morte. O indivíduo depois é ressuscitado pelo Bokor. Ele usa poderes mágicos para completar o processo de zumbificação e escravizar a mente. Os poderes misteriosos do Bokor podem ser explicados cientificamente. A hipnose é usada há milhares de anos. Xamãs empregam essa técnica para suspender a consciência, colocando as pessoas numa espécie de transe. Como na religião voodoo, os egípcios e os gregos antigos usavam cantos e danças rituais para alterar o estado de consciência. Não tenho dúvida de que há hipnose no processo de zumbificação e que pode não ser só isso. O hipnotizador profissional de Miami, Ori Goldstein, acredita que a hipnose pode ajudar a explicar como o Bokor consegue assumir o controle da alma do indivíduo, transformando-o em zumbi. A hipnose é basicamente um processo em que a gente desvia a faculdade essencial de alguém. É a parte dentro da mente que julga se alguma coisa é certa ou não. E quando a gente invade essa parte da mente, é possível dar novas sugestões e a parte da mente que questiona isso está mais relaxada e permite que a sugestão seja aceita. Depois que ela entra, a mente inconsciente aceita a nova sugestão, assim como um computador aceita um programa novo. Mas existe prova que embase essa teoria? Ori Goldstein vai realizar uma série de demonstrações para mostrar como a hipnose pode ser usada no processo de zumbificação. A primeira demonstração busca mostrar o poder da sugestão com o indivíduo hipnotizado. Quero que ponha as mãos para a frente, assim. Eu vou pegar este elástico e prender as mãos deste boneco. As mãos estão completamente presas com o elástico. Tá vendo? Agora eu quero que você tente separar as mãos. E agora, observe o que acontece quando eu faço isso. Tente separar as mãos. Fantástico. Quando uma pessoa está em processo de zumbificação, porque acredita muito na pessoa que criou esse estado de zumbi, ela não questiona mais o que essa pessoa faz. A pessoa lhe diz o que vai acontecer e ela acredita que esse é o próximo passo. No caso de Clarvius Narcisse, segundo as testemunhas e os registros, ele foi declarado morto. A única explicação possível é que ele não morreu em 1962, mas foi colocado em um estado de morte aparente que enganou um médico. Uma explicação possível é que Clarvius Narcisse estava em estado hipnótico e que o fez parecer morto. Acredito que se a pessoa está em um estado de transe profundo, é possível ter a mente controlando o corpo de uma maneira que ela pode ter rigor mortis e não reagir a nenhum estímulo exterior. Goldstein começa sua segunda demonstração, conectando o seu paciente a uma máquina de ecocardiograma para monitorar seu ritmo cardíaco. Ele quer ver se é possível baixá-lo por meio de uma sugestão hipnótica. Quero que você comece a relaxar e baixe o ritmo do seu coração. A ecocardiógrafa Mary Rodrigues vai analisar os resultados durante toda a demonstração para ver se há mudança no ritmo cardíaco. Uma pessoa em estado de hipnose profunda pode atingir um estado em que o coração bate bem devagar, a ponto de poder ser considerado como morte. Uma diminuição nos batimentos pode sugerir o motivo pelo qual os médicos acharam que Clarvius Narcisse tinha morrido. Quero agora que junte os pés. Goldstein usa a sugestão para induzir um estado cataléptico que pode parecer o rigor mortis. Sinta seu corpo se enrijecer.
como uma prancha de surf. Quero que sua coluna fique dura, dura como uma tábua. Agora está ficando mais sólido que uma barra de aço. Vou mover você e quero que me deixe cuidar de tudo. Rodrigues monitora o ritmo cardíaco do indivíduo e ele cai para menos de 55 batimentos por minuto. Sólido como uma barra de aço. Até embaixo. Braços na lateral. Fique rijo como uma barra de aço. Fique nessa posição, relaxe, mantenha seu corpo rijo como aço. Durante a experiência, o indivíduo apresentou uma taxa de 77 batimentos por minuto. O parâmetro seria entre 60 e 100 BPM. Durante o estado mais profundo, o coração atingiu 52 BPM. Isso mostra que a hipnose pode induzir alguém ao estado de zumbi, mas Goldstein acredita que isto não basta para a criação de um zumbi. Acho que não tenho o poder de transformar alguém em zumbi através da hipnose pelo simples fato de que não sou a pessoa que eles acreditam que tem esse poder. Se eu fosse dessa cultura em que as pessoas acreditam nisso, eu poderia usar a hipnose para completar o trabalho. Se um holocausto fictício zumbi mostrado por Hollywood atingisse uma das maiores cidades dos Estados Unidos, a infraestrutura de vida que temos sofreria uma interrupção. Em um apocalipse zumbi, nós teríamos dois mundos. Teríamos zonas seguras e zonas infectadas. E as zonas seguras seriam locais onde os governos teriam se precavido, fortificando suas defesas e criando um refúgio. Além dos limites dessas áreas protegidas, estariam as zonas infectadas. A raça humana está fazendo de tudo para apressar a chegada da pandemia de zumbis. Estamos destruindo o meio ambiente, estamos criando doenças novas e mortais o tempo todo. Há um desastre iminente por toda parte. Zumbis no Nat Geo. O perito em sobrevivência Matt Mogg avalia os problemas que podem ocorrer se um vírus zumbi fictício se espalhar por Los Angeles. Se este for o cenário de uma invasão zumbi, serão dois os problemas com um local público como este. Primeiro, eles tendem a ser movimentados, então teremos pânico em massa. A segunda coisa sobre um shopping ou um mercado, o que vai aumentar o problema da invasão zumbi, é que temos as barracas de comida e gente comprando comida. E isso mostra que perdemos a noção de preparar comida ou estocar alimentos. Se precisarem fugir, as pessoas em centros urbanos não saberão onde conseguir comida. A infecção zumbi se espalharia como um vírus ou bactéria que contamina uma população e num local urbano lotado como este, isso poderia afetar tudo o que conhecemos na vida moderna. Alguns sugerem que o vírus zumbi poderia surgir a partir de um vírus mutante da raiva altamente contagioso. A raiva é um exemplo perfeito que leva as pessoas à loucura. Só o que a raiva precisa fazer é se espalhar no ar e passar o vírus. Estudos científicos descobrem que pelo menos uma doença por ano rompe a barreira das espécies humana e animal, expondo as pessoas a germes que aparecem em uma taxa sem precedentes. Estima-se que 40 novas patogenias humanas tenham surgido nos últimos 30 anos. E elas incluem HIV, gripe aviária e a SARS, todas originárias de doenças animais. A ciência não consegue prever qual será o próximo vírus mortal, e isto aumenta o medo de que haja realmente uma invasão de zumbis.
Uma invasão de zumbis de verdade pode não ser exatamente como é mostrada nos filmes. Mas, funcionalmente, ela será igual, seja provocada pela mutação da raiva ou da doença da vaca louca, que continua a evoluir de uma maneira estranha. A virologista da Universidade de Miami, doutora Samita Andriansky, é especialista em desenvolvimento de vacinas para doenças virais e malignas. Os vírus infectam as células dos músculos ou dos neurônios onde houve a picada e depois viaja para o cérebro e provoca danos nos nervos do cérebro. E isso faz com que o vírus altere a célula no cérebro e depois de algum tempo, se o vírus continuar a crescer no cérebro, surge o coma e a morte. Não está fora das possibilidades termos um vírus que não está criando os mortos-vivos e não está tornando as pessoas invulneráveis. Isso pode criar uma agressividade extrema e falta de outras funções mentais. E isso pode ser o mais próximo de um vírus zumbi. Para que o vírus da raiva se torne vírus de zumbi, ele terá de sofrer uma série de transformações. O primeiro processo seria ele se tornar mais potente que nunca. Podemos ter uma forma super virulenta de raiva que vai mudar seu material genético e que provavelmente vai infectar várias células no corpo e tornando-o mais virulento e mortal, por assim dizer. O passo seguinte que o vírus da raiva teria de dar seria passar de ser humano para ser humano mais depressa. A raiva tem um período muito lento de incubação, de 1 a 3 meses. Para o vírus da raiva se mover de pessoa a pessoa, o vírus precisa ter mutado de uma maneira a estar em um lugar onde ele possa infectar neurônios e músculos de novo. E as pessoas precisam manter algum contato. Mas, se analisarmos a biologia do vírus, ele não é transmitido como o vírus da gripe. Existem muitos vírus que, às vezes, infectam as pessoas e até as matam. Para eles passarem para o próximo estágio e conseguirem se espalhar de pessoa para pessoa, o obstáculo a ser vencido é muito maior. Apenas alguns vírus são capazes de fazer isso. Infelizmente, não conseguimos prever aqueles que conseguem e os que não conseguem. Então, temos de monitorar todos eles. Quando o vírus da raiva entra no cérebro, ele provoca grave dano cerebral, resultando na morte. Se o vírus da raiva se tornar um vírus fictício de zumbi, ele vai precisar mutar de tal maneira que ele terá de danificar o cérebro, mas manterá o sujeito vivo tempo suficiente para agir. Se formos tentar fazer adivinhações para saber o que faz uma pessoa normal agir como zumbi, a razão mais óbvia seria a quantidade enorme de dano cerebral. Bradley Wojtek, membro da Sociedade de Pesquisa sobre Zumbis, é neurocientista da Universidade da Califórnia em Berkeley, é especialista em como as diferentes áreas do cérebro se comunicam entre si. Baseado nos tipos de comportamentos dos zumbis nos filmes, podemos tentar deduzir os tipos de danos cerebrais que eles podem ter. Nos filmes de Hollywood, os recém-infectados demonstram características-chave. Uma das mais óbvias é o movimento. Enquanto os humanos têm habilidades motoras finas para completar tarefas delicadas, os zumbis têm pouca coordenação. Uma das maneiras de controlar o comportamento é pelo movimento. Então, se eu quiser alcançar e pegar este modelo de cérebro, meu cérebro precisa enviar sinais diferentes para suas partes para ativar um músculo e produzir movimento. Nos filmes de Hollywood, os zumbis andam com movimento lento e claudicante. Isto permite que os seres humanos fujam de seus avanços. Entretanto, sua lentidão permite que eles tenham uma resistência ilimitada.
Podemos ver claramente que eles têm problemas de locomoção. Seus movimentos são descoordenados na maior parte do tempo. É provável que os zumbis demonstrem danos na área do cerebelo, que é esta região do cérebro aqui atrás, em verde. Então, se você danifica essa região do cérebro, seus movimentos são descoordenados e podem provocar tropeços, andar claudicante, ou seja, esse tipo de comportamento. Um zumbi recém-afetado deve apresentar dano cerebral significativo para exibir esses sintomas neurológicos violentos. Entretanto, isso não parece afetar sua habilidade em agir e sobreviver. As regiões danificadas no cérebro de um zumbi não necessariamente são críticas para funções básicas de sobrevivência, como respiração e batimentos cardíacos. Então, pode ser possível que, mesmo sendo dano enorme na parte exterior do cérebro, o córtex, o zumbi pode sobreviver. Até que o tronco cerebral, que controla as funções vitais, seja danificado, o zumbi ainda pode continuar a se movimentar. Isto pode explicar como um ataque de zumbis seria mortal e difícil de ser combatido. Uma parte específica do cérebro deveria ser danificada para provocar uma morte rápida. E essa área do cérebro, o tronco cerebral, está na base do crânio e é crítica para as funções básicas, como o controle dos batimentos e a respiração. Se for danificada, as chances de sobrevivência são muito pequenas. Em alguns casos, o feiticeiro ou bokor pode transformar o sujeito em um escravo zumbi, controlando seu corpo e sua mente. Alguns peritos acreditam que líderes de cultos abjetos usam essa mesma forma de controle da mente para transformar membros da seita em seguidores fiéis. Acredito que, em algumas seitas mais extremadas, existam características similares com os zumbis. Steve Hassan é membro da seita Muni, que agora trabalha como conselheiro especialista em aconselhamento de pessoas que abandonaram seitas. Ele escreveu 2 livros sobre o uso de hipnose em seitas para recrutar novos membros. Parte da definição de uma seita destrutiva é que eles usam controle da mente com as pessoas. Assim, elas não pensam claramente e nem por si mesmas. De fato, em muitos casos, elas recebem novas identidades. Seu comportamento, informação, pensamentos e emoções são manipuladas para criar pessoas que sejam dependentes e obedientes no grupo e que se submetam ao líder. É possível fazer uma pessoa ver as coisas de um modo diferente, dando-lhes exemplos suficientes ou mudando o jeito que sua mente está funcionando. E ela começa a agir de forma diferente daquela que agia e de um jeito que jamais agiria. Na Muniz, fui treinado para matar ou morrer sob um comando. E quando vi os aviões voando contra o World Trade Center, pensei que eu teria feito a mesma coisa se recebesse a ordem. Para vocês verem aonde cheguei. A hipnose e a sugestão em massa é um fenômeno bastante conhecido. Acredito que a maioria das pessoas em seitas que controlam a mente trabalha como escravos, não por dinheiro, mas porque estão sob o encanto de um feiticeiro que é conhecido como líder da seita. Um dos casos mais famosos e trágicos que demonstram o uso do controle da mente e o poder de um líder de seita foi aquele de Jim Jones, o fundador carismático da Templo do Povo. Quando Jones deu a ordem, mais de 900 de seus fiéis seguidores cometeram suicídio. Jim Jones era um orador muito carismático e fazia seus seguidores entrar em transe. Ele também os convenceu de que ele era um homem de Deus. Tirai a vida de nós. Estamos deitados e cansados. Não cometemos o suicídio. Foi um ato de suicídio revolucionário. Protestamos contra as condições desse mundo desumano. Eu acho que há muitas semelhanças entre um feiticeiro e Jim Jones, pois eles são vistos como autoridades no poder espiritual.
Acredito que se as pessoas têm experiência e acreditam em zumbis, isso vai deixá-las mais predispostas a serem zumbificadas. Se você pega alguém envolvido no cristianismo e diz, esta pessoa vai zumbificar você, você não ficará receptivo a esse tipo de fenômeno. Você vai rejeitá-lo. Reuniões de zumbis se tornaram muito populares. Para alguns, é uma chance de expressar seu ponto de vista sobre o mundo que o cerca. Hoje, no centro de Londres, um grupo de fãs de zumbis se reúne na frente das House of Parliament para protestar pelos direitos dos mortos. Eu sou formada em biologia molecular e especialista em doenças infecciosas. Acho que o mundo está chegando a um ponto em que as pessoas têm muito medo do que os vírus e as bactérias podem fazer. O motivo principal pelo qual as pessoas se sentem atraídas por doenças é que apresentam um risco perigoso. A gente vê isso em Extermínio e muitos outros filmes sobre zumbis, nos quais as epidemias começam nos laboratórios. E é o medo daquilo que os cientistas estão fazendo. Esse medo pode ser real, mas até hoje, o vírus de zumbi fictício ainda é uma impossibilidade. Entretanto, alguns cientistas acreditam que a ideia de um vírus de zumbi não está completamente fora de questão no futuro. Podemos ter qualquer coisa e tudo é possível porque isto está na esfera do mundo da biologia molecular. Podemos pegar material genético de um organismo e criar algo como a Dolly. Podemos fazer clones neste momento. Hipoteticamente, um dia poderemos criar um vírus de zumbi num laboratório. Podemos tentar pegar material genético da raiva e misturar com material genético da gripe. Será que funciona? And will it work? Se o vírus de zumbi se tornar realidade, há um homem preparado. Mas ele acha que as maiores cidades do mundo estão mal preparadas para a sobrevivência humana. Na verdade, Los Angeles é um deserto. Este é o rio LA. Nossa água não vem daí. Nós a bombeamos de um lugar a 650 quilômetros ao norte daqui. A água é bombeada pelas montanhas normalmente. Se algum dia acontecer uma invasão de zumbis ou outro desastre, toda a população de 12 milhões de habitantes ficará sem água quase que imediatamente. Em uma invasão de zumbis, a vantagem que eles têm sobre nós é que eles não precisam comer, não precisam dormir e nunca param e não se preocupam com o seu bem-estar. O surgimento de zumbis na cultura popular tem sua origem no Haiti, onde ele ainda permanece em mistério. Entretanto, há provas que sugerem que o uso do controle da mente pode criar seguidores parecidos com eles. Há seitas religiosas políticas. Existem negócios que parecem seitas. Há governos que agem como seitas, nos quais o comportamento, informação e pensamento são controlados, tornando as pessoas dependentes e obedientes. Eu diria, entretanto, que na grande maioria, muitos membros de seitas modernas parecem ser mais normais que um zumbi. Se os zumbis de Hollywood são o resultado da ficção, então o que esses filmes querem passar para o público? Uma invasão de zumbis é essencialmente uma metáfora para desastres naturais ou provocados pelo homem, seja por um novo vírus ou um desastre natural em escala global. E esse é o poder dos zumbis no cinema. Zumbis representam os piores medos. Zumbis são o fim do mundo e estamos vivendo em tempos em que as pessoas têm muito medo do fim total.
Acho que em algum lugar de nosso subconsciente, como espécie dominante no planeta, sabemos que somos aspirantes ao trono. Versão Marshmallow São Paulo.